Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no discurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 38 ao 44. Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou seus discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos e diz-nos que os escribas e fariseus fazem ostentação da sua suposta bondade, dão esmolas tocando a campainha, rezam no templo à frente e em tom de grandiosidade, ocupam os primeiros lugares. Acautelai-vos dos escribas, eles gostam de passear com longas vestes e de receber cumprimentos nas praças. Querem os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Logo a seguir, São Marcos conta-nos a história da viúva que, dando a mais pequena das moedas, dava tudo quanto tinha. Foi uma atitude que Jesus apreciou e dela fez o elogio a seus discípulos. A esmola da viúva, modesta no seu valor, foi a de maior significado. A misericórdia é uma virtude moral, pela qual uma pessoa se dedica a outra com compaixão, dando ajuda espiritual e material na medida das suas posses. O mérito não está na grandeza ou pequenez da nossa oferta a Deus, mas sim em como fazemos. Os mestres da lei, por exemplo, prevalecendo-se da estima que gozavam do povo, tornavam-se vaidosos e inescrupulosos. Sentiam prazer em ser reconhecidos como pessoas altamente consideradas. Sendo assim, abusavam da boa-fé e da hospitalidade das pobres viúvas, passando longas horas de oração na casa delas, só para comer do bom e do melhor. Com prazer, jogavam consideráveis esmolas no tesouro do templo para serem vistos e louvados pelos presentes. Tal esmola, porém, embora valiosa em termos monetários, não tinha nenhum valor para Deus. Bem diferente era o destino e a situação da pobre viúva que, tendo oferecido apenas algumas moedinhas,
fez um gesto altamente agradável a Deus, porque marcado pela simplicidade e pela discrição. Talvez só Jesus a tenha observado. A viúva não ofereceu do seu supérfluo, antes abriu mão do que lhe era necessário, para fazer um gesto agradável a Deus. Por isso, seu pouco se tornou muito aos olhos de Jesus, porque Deus vê o coração, sabe a tua dor, as tuas aflições e necessidades. Jesus sabe daquilo que eu e você podemos doar. Ele acredita no meu e no teu potencial e preparou muitas coisas que somente eu e você pode resolver. Mas eu e você ainda não demos tudo o que podíamos e por isso continuamos amarrados, muitas vezes infelizes. Não sejamos egoístas, mas generosos. Diga o teu sim e dê tudo aquilo que você pode e deve dar. Siga o exemplo da viúva e veja como ela agradou a Deus. Se assim fizeres, também a sua oferta será agradável a Deus. Senhor, dai-me a pureza de coração para que todas as minhas ações sejam marcadas pela sinceridade e por um amor verdadeiro ao Pai. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que, como no tempo de Jesus, os seus devotos e ainda mais os profissionais da religião podem sofrer a tentação de uma espécie de hipocrisia espiritual, manifestadas nas atitudes vaidosas, justificadas pelo fato de sentirmos-nos melhor que os outros. Por alguma razão somos crentes, praticantes, os puros, pelo menos no interior da nossa consciência. Às vezes nos sentimos assim, sem chegar, porém, a fazer que rezamos ou que oramos, e ainda menos a devorar os bens dos demais. No contraste evidente com os mestres da lei, o Evangelho apresenta-nos o gesto simples, insignificante de uma mulher viúva que suscitou a admiração de Jesus. Chegou então uma pobre viúva e deu 2 moedinhas. Isto está em Marcos, no capítulo 12, no versículo 42. O valor do donativo era quase nulo, mas a decisão daquela mulher era admirável, heróica, deu tudo o que tinha para viver. Neste gesto, Deus e os demais passavam diante dela e das suas próprias necessidades. Ela permanecia totalmente nas mãos da providência. Não tinha outra coisa onde apoiar-se, porque tudo voluntariamente havia deixado ao serviço de Deus e da atenção dos pobres. Jesus, que o viu, valorou o esquecimento de si mesmo e o desejo de glorificar a Deus e de socorrer os pobres, como donativo mais importante de todos os que haviam feito. Tudo indica que a opção fundamental e salvadora tem lugar no núcleo da própria consciência quando decidimos abrir-nos a Deus e viver em disposição ao próximo. O valor da eleição não vem pela qualidade ou quantidade da obra feita, senão pela pureza da intenção e a generosidade do amor. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.